que falava o primeiro evangelho que nós escutamos lá fora? Ainda lembram? Se não, olha aí no folheto, na primeira página, o número 4. Eu vou ver se eu lembro de cabeça. Tá? Conta que Jesus estava indo para a festa. Que festa é essa? É a festa da Páscoa. A Páscoa dos judeus. Aí vocês devem agora estar se perguntando: Padre, a Páscoa dos judeus é a mesma Páscoa que nós cristãos celebramos? O que vocês acham? É a mesma Páscoa? Não. A Páscoa dos judeus é lembrar o dia que os judeus saíram do Egito, foram libertos por Deus, guiados por Moisés e chegaram à terra prometida. Essa é a Páscoa dos judeus e eles celebram ela até hoje. Se você conversar com um judeu sobre Páscoa, para ele Páscoa é a saída da terra do Egito e a chegada na terra prometida de Israel. Para nós, cristãos, o que significa Páscoa? O que significa? Isso. Condensa o que vocês estão tentando dizer. Um diz a passagem de Jesus Cristo da morte para a vida, ressurreição, mas é, sobretudo, o que nós vamos celebrar agora, especialmente nesta semana, o Tríduo Pascal. O serviço à vida de Jesus, a pessoa real que existiu. Jesus existiu, mesmo quem não crê em Jesus como o Salvador, o Filho de Deus, como os judeus, por exemplo, os muçulmanos, as pessoas de outras crenças, eles não creem igual a nós, que Jesus é o Salvador. Mas eles não têm como negar, e eles concordam que a pessoa real, Jesus, existiu. Para nós esta pessoa, mais do que ter existido, que é um fato histórico, ele é o Salvador. E o Salvador deu a sua vida, injustamente condenado, morrendo e passando pelo suplício da cruz. Hoje toda a liturgia da palavra nos lembra disso. Mas ele não ficou morto. Nós não cremos num Deus morto. O nosso Deus é o Deus da ressurreição. Então Páscoa para nós é lembrar deste mistério de Deus que veio morar entre nós, fez história entre nós. Pessoas começaram a o seguir e não deixaram de seguir até hoje, e nós somos continuadores desta caminhada. Tranquilo? Falei algo muito difícil, porque eu estou tentando fazer o mais simples possível, que vocês possam contar para uma criança. Por exemplo, a história de Jesus é esta. Aí, Jesus era judeu ou ele era cristão? Aqui tem uma pegadinha. Jesus era judeu. Ele morreu judeu, tendo a fé no judaísmo, tá? No dia que ele estava indo para a festa, ele sendo judeu, ele estava indo para Jerusalém. Todos os judeus que tinham saúde, eles tinham que ir em Jerusalém, e era um lugar só. Não existia várias igrejas matriz como nós. Na Páscoa eles tinham que ir no templo. Então Israel não é um país muito grande geograficamente. De repente metade do Rio Grande do Sul, mais ou menos, para ter uma noção, porque o nosso estado também ele é grande. Imagine metade do Rio Grande do Sul, todas as pessoas indo para um único lugar. Então formava uma grande multidão, um grande número de pessoas. Voltando no Evangelho, as pessoas sabendo que Jesus estava indo para a festa, e vendo Jesus que estava indo entre elas, para uns ele já era o Salvador, para os discípulos, para Maria, para outras mulheres que seguiam, para tantas pessoas que viram em Jesus palavras de encorajamento, que erguiam a cabeça, que o tocaram no manto da sua veste e ficaram curadas de hemorragia, espíritos saíam. Tantos milagres, quantas palavras, os processos que Jesus criava. Então, as pessoas olhavam para Jesus e diziam: é Jesus que está entre nós, é Deus que está aqui entre nós, vamos prestar uma homenagem. Aí tomavam os ramos
e colocavam no caminho. Ele, como eu dizia lá fora, eles não tinham outra forma de prestar homenagens ao Salvador, a Deus que estava ali entre eles. Então pegavam os ramos que eles tinham e colocavam no caminho para que Jesus passasse. Jesus passou de a pé ou ele estava montado em algum animal? No quê? Um jumentinho. Em que animal que os reis, as pessoas importantes andavam? Cavalo. Um cavalo. E geralmente era da cor branca, porque era a cor dos imperadores, ou então os soldados, no mínimo um cavalo. Por que Jesus entra num jumentinho? Porque o cavalo representava os poderosos, aqueles que exploravam e oprimiam o povo pobre. A maioria, todo aquele povo que estava lá era explorado e oprimido por esses poderosos que andavam de cavalo. Deus não tem pacto com os poderosos. Deus não tem cruza com os poderosos. Deus não se confunde com os poderosos desse mundo que vivem às custas e à exploração dos mais fracos. Por isso o jumentinho. Alguém aqui entende um pouco de pecuária? Pelo menos mais que o padre, para poder me ajudar se eu me confundir na explicação? Não maliciem, mas prestem bem atenção. Para nascer um jumentinho, ele tem que ser filho de uma jumenta, porque se ele for filho da égua, que é a cruza o jumentinho é o animal dos pobres, o cavalo é o animal dos poderosos. Espero que isso tenha ficado já claro. O jumentinho os pobres conseguiam ter, o cavalo não. O cavalo era só os poderosos. Para nascer jumentinho, ele tem que ser filho de uma jumenta. Senão, se ele for filho de égua, ele é cruzado com poder. Jesus entra montado num jumentinho. Até mesmo no animal, no DNA ali do animal do Evangelho, tem essa sutileza, essa diferença, para a gente ir compreendendo na simplicidade que Deus não faz pacto com aqueles que oprimem, com aqueles que exploram. O cavalo também, é importante dizer isso, porque é um fato histórico. Quando o povo, aquele povo que estava aclamando Jesus aqui com os ramos, escutavam perto da sua propriedade, da sua casinha, um barulho de um cavalo, eles tremiam as pernas, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Quem que chegava a cavalo? Ou era rei ou era soldado. E o que os soldados faziam? Se eles estavam com fome, eles chegavam lá, fincavam o pé na porta da casa, comiam o que queriam, mesmo que a família ficasse sem nada para comer. Se eles quisessem a esposa daquele judeu, daquela família, eles tomavam. Se eles queriam uma filha, eles tomavam. Se eles queriam fazer o filho virar escravo, eles tomavam, porque eles eram a lei. Eles oprimiam mesmo o povo. Quando a gente fala de opressão, não é pouca coisa. Então quando eles escutavam o barulho de um relincho de um cavalo, o que será que pode acontecer? De bom não deve ser. Jesus não quer que ninguém tenha medo, por isso ele entra montado num jumentinho, para não ser confundido. Vamos lá, o que mais que diz ali o Evangelho? Deixa eu ver se o padre lembra. Diz também logo em seguida que os discípulos não entenderam o que estava acontecendo. Interessante isso, não entenderam. Nós muitas vezes não entendemos o que acontece em nossa vida, não entendemos os processos de Deus para conosco, ficamos confusos, não entendemos. Mas quando Jesus ressuscitou, já estou no fim do primeiro evangelho, foi que eles compreenderam tudo aquilo que tinha acontecido. É o tempo, minha gente, e o tempo custa. Deus anda devagar. Quando a gente apressa as coisas, quando a gente pula etapas nos processos, geralmente gera dor, e depois a gente se arrepende, e a gente pena muito mais para poder reencontrar o fio da meada. Deus anda devagar nos nossos dias. O nosso Deus é o Deus, sim, dos milagres, mas Ele é muito mais presente, constante, visível e sensível nos processos da nossa vida.
Eu gosto, sim, imagina se eu não vou gostar de pessoas que se convertem de uma hora para outra. Isso é bom, que de uma hora eram uns terríveis, uns estrupícios, uns cacos, e de repente entram no caminho. É bom, mas eu tenho medo também desses processos às vezes quando acontece, porque de uma hora para outra pode mudar e pode se perder. É muito mais maduro, oportuno, processos que a pessoa vai mudando, começa participando nas missas, começa uma vez por mês, porque ainda não pegou o costume, não compreendeu a beleza de ouvir a palavra de Deus, da Eucaristia, começa infelizmente, de repente cada 2, cada 5 anos se confessar, mas vai vendo, vai compreendendo, porque no momento não compreende, não entende, mas depois vai compreendendo a maravilha dos sacramentos, de ouvir a palavra de Deus, vai se convertendo e melhorando aos pouquinhos. Isso é bonito. Começa cada mês, dali um tempo começa a vir cada 15 dias, quando vê não perde um domingo. E eu já vivi processos assim aqui na comunidade, de quem quase não vinha e agora vem e dá exemplo. Eu acredito muito mais nesse tipo de conversão, e é isso que eu proponho para vocês. Se alguém aqui está vindo mais nas celebrações, aquelas que acham que é importante, comece a participar mais, viva esse processo bonito que nem os discípulos viveram. Tudo começa-se devagar. Vamos lá. E o final do Evangelho então diz que eles compreenderam só depois o que dizia as Escrituras. O que dizia as Escrituras? Agora vocês podem olhar na primeira leitura. A primeira leitura diz e fala do servo sofredor. É o texto de Isaías, que diz que o servo, o enviado de Deus, o Salvador, o Messias, ele carregaria sobre si as nossas culpas, que sobre ele deram chibatadas, bofetões e gusparadas sobre o servo sofredor. Quem é o servo sofredor deste texto de Isaías, que foi escrito muitos anos antes de Jesus? É o próprio Jesus, o nosso Salvador. Ele carregou sobre si todas as culpas da humanidade. Todas elas foram pregadas na cruz. E em Jesus todas as culpas que nós temos são perdoadas. Não tem nenhum pecado que não possa ser perdoado através de Jesus. Eis a beleza da confissão. O que mais? Vamos agora então para a segunda leitura, dizer uma palavra sobre ela também. Diz que Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação. É isso que diz aí na segunda leitura. Corra um olho por cima e confere se o padre não está se confundindo, porque eu estou falando aqui sem folheto. Não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas fez-se igual à criação, igual ao homem, igual aos escravos. Existindo em condição divina, que estava lá junto de Deus, ele desce, e desce até os últimos, até os escravos. Gesto que nos lembra a parábola do bom samaritano. O bom samaritano estava lá andando no seu animal e viu um homem caído à beira do caminho, que foi assaltado. O pecado, ele nos assalta, ele nos rouba a dignidade, nos deixa pinchado à beira do caminho, quase desfalecidos. E o bom samaritano, ele desceu, assim Jesus é o rosto desse bom samaritano. Ele desce da estrada, desce do barranco e nos junta. Primeiro nos toma sobre si, porque o processo de levantar alguém não é algo fácil. Antes disso ele cura as feridas, né? Ele derrama óleo, derrama vinho para curar as feridas, toma sobre si, leva até a estrada, ao caminho, e depois coloca sobre o animal. É isso que Jesus faz. Ele nos retira da marginalidade, nos tira do pecado, para nos levar ao lugar da cura. E no finzinho do Evangelho do Bom Samaritano diz que levou numa hospedaria para que cuidassem dele. Que é essa hospedaria nos dias de hoje? É a igreja. É esta casa, este hospital, que é para não só para quem está são. Para quem está são, está aqui servindo, está aqui ajudando, mas também pode se machucar,
Não vamos pensar que os ministros, sejam ordenados, padres, bispos, diáconos, são perfeitos, porque vocês sabem que não são. Quem não tem uma magoazinha às vezes de um padre, e que falou uma coisa, e tu ficou sentido? Porque a gente também é humano, a gente também está aqui para curar, mas também para ser curado. Um enfermeiro, um médico, o pessoal profissional da saúde também pode se machucar e precisam ser curados por alguém. Nós também. Por isso os ministros, catequistas, as pessoas que ajudam, não são perfeitos, mas são pessoas que estão aqui dando o seu melhor para curar, para catequizar, para ensinar. Quem participa é para isso, é para ser curado, é neste hospital de campanha que nós participamos. Então Jesus desce até os últimos para nos levar até Deus, para nos levar através dessa instituição, desse pedacinho do reino que acontece aqui na terra, chamado igreja, para nos salvar. E o evangelho mais longo, o segundo evangelho que tem hoje, nos lembra o que nós vamos celebrar sexta-feira santa. A morte injusta de Cristo, Ele que foi pregado numa cruz que não era dele, Ele que morreu como criminoso pelos crimes que Ele não cometeu, injustamente. Jesus é inocente, por um tribunal que já tinha decretado a sentença de que morte Ele ia morrer antes mesmo dele ser julgado. Esta foi a morte, a condenação que fizeram recair sobre Jesus, o nosso Salvador. E está aí o Evangelho para nos lembrar, e nos lembrar bem. Por isso é proclamado hoje, na abertura da Semana Santa, e também sexta-feira santa. É proclamado e vai ser também encenado este Evangelho. Pilatos até tentou fazer um joguinho com o povo que tinha sido manipulado, de dizer: mas no dia da Páscoa dos judeus eu sempre liberto um prisioneiro, vocês não querem que eu liberte um prisioneiro? Daí ele pensou em libertar Jesus, porque ele não via maldade em Jesus. Pilatos não via. Que mal tem nele? Ele diz ali, não tem nada. Mas o povo estava manipulado. Aí quando ele diz: vocês preferem que eu liberte Jesus ou Barrabás? Ele imaginava que iam dizer Jesus. Mas um povo manipulado, um povo alienado e corrompido, ele não pensa. Por isso, cuidado, não deixem nunca de pensar. Vocês precisam pensar. O que aquele povo escolheu? Barrabás, um salteador. E vocês sabem o que significa Barrabás? Abá significa pai. É o finalzinho do nome de Barrabás. Abá, pai. Pai, paizinho, papai, pai carinhoso. Era a forma que Jesus chamava Deus, pai carinhoso, Abá. É na língua hebraica, tá? Paizinho. Quando o pai é autoridade, é Ab, mas nesse caso, Abá. E Bar significa filho, em hebraico. Bar, filho do pai. Barrabás é filho do pai. Jesus é Yeshua, Jesus, filho de Deus. A cruz foi feita para o filho do pai, que somos nós. Não foi para Jesus. Diz que a cruz era tão grande que teve que ser, a cruz era feita sob medida e a Barrabás era grande. A cruz foi feita sob medida para Barrabás. E Jesus, quando foi pregado nela, não alcançava. Então deslocaram o ombro dele para poder ser pregado naquela cruz. Se vocês forem em Caseiros, na igreja matriz de Caseiros, tem uma cruz, eu não sei se ela ainda se encontra no fundo da igreja, porque a gente padre vai passando e vai reformando, mas no fundo da igreja ou na frente, tem a cruz que vocês vão reparar que o braço de Jesus é mais longo do que o outro. Por muito tempo eu achei que aquilo tinha sido um erro no fazer a imagem. Talvez em outras igrejas tenha também isso, mas não. Quem desenhou foi fiel a esta passagem, que o braço de Jesus foi deslocado para um lado. Ele está pregado na cruz que era para ser nossa. Nós somos filhos do Pai, hoje filhos no Pai através de Jesus, como os nossos pequenos que a gente está celebrando agora o batizado. Nós somos filhos de Deus através de Jesus.
Senão a gente seria criatura. Quem não é batizado é amado por Deus, mas é amado como criatura. A partir do momento que nós somos batizados, nós nos tornamos filhos através de Jesus. Filhos no Filho, do Filho Jesus. E mais uma coisinha, depois eu quero passar para o batizado, mas essa é chocante. Só porque senão pode ser que eu me esqueça de dizer outro dia. No finalzinho do Evangelho diz que eles viram que Jesus deu um forte grito e expirou. E daí diz que um soldado embebeu uma esponja de vinagre e colocou na boca de Jesus. É muito sutil isso, mas a esponja de vinagre é a maior ofensa que podia ser feita. Não existia papel higiênico naquela época. Como que se limpava lá? Com vinagre e uma esponja. E foi essa esponja que se usava para aquilo mesmo que você está pensando, que como ofensa, como zombaria, porque eles zombaram de Jesus. Zombaram. E tem muita gente que zomba até hoje. Eles embeberam aquela esponja de vinagre, exatamente aquilo que você está pensando, e colocaram na boca de Jesus, para dizer: a tua palavra para nós é que nem aquilo. E tem muita gente que não escuta a palavra de Deus, e quando não escuta está fazendo isso. Quando zomba da palavra de Deus, quando duvida do sacramento, está fazendo isso, que aquele soldado fez. Quando você diz: eu não vou me confessar porque eu não acredito na Eucaristia, eu não acredito na confissão, eu não acredito em Jesus, eu preciso ficar reencarnando. Quando você faz isso, você está dizendo: a palavra de Jesus não me basta, eu prefiro outra. Então a tua palavra para mim, ela é esterco, ela é isso, ó. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos um momento de silêncio. Como o segundo e terceiro rito do batismo, eu vou pedir então agora que os pais, com os bebezinhos, com o Heitor e o Augusto, se coloquem de pé. E como segundo rito do batismo, nós vamos ungir o peito dos nossos pequenos. Vocês conseguem abrir um pouquinho a veste deles para eu conseguir alcançar o peito deles? Nós vamos ungir agora o peito com o óleo dos catecúmenos. Ungir o peito é abrir as fronteiras do coração, assim como é o amor de Jesus, para que este coração, ele comporte um amor maior do que o amor humano, o amor divino. Por favor, vocês têm óleo? Venham aqui à frente, que daí a comunidade pode assistir. Virem para eles. Isso. O Augusto. Augusto, que o Cristo Salvador penetre em tua vida, assim como este óleo santo penetra no teu peito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Heitor, que o Cristo Salvador penetre em tua vida, assim como este óleo santo penetra no teu peito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como terceiro gesto, agora eu vou dar serviço para os padrinhos. Nós vamos acender as velas. Então pode vir um padrinho. Para nós podermos professar a nossa fé. Isto. Um padrinho de cada nenê. Podem segurar todos juntos as velas e vamos agora de pé professar
a nossa fé em Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pais e padrinhos, recebam agora a luz de Cristo. Esta luz vos é entregue para que ela ilumine os vossos pés, para que eles não tropecem. Esta luz vos é entregue para iluminar os vossos corações, para que com os vossos corações iluminados, vosso corpo todo esteja voltado para a luz. Recebam esta vela em nome da Igreja, mas sobretudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora eu vou pedir que um por vez, vocês passam o nenezinho para uma das madrinhas, vamos dar serviço, ou padrinhos, e vamos fazer o rito de nós derramar a água. Podem subir aqui um por vez. Eu sei que vocês são trocados, né, como dos padrinhos também, os pais são padrinhos uns dos outros, então os pais podem vir, né, os que são padrinhos podem vir aqui junto, para ficar... A água, minha gente, como eu disse, podem subir aqui, podem se organizando. A água, como eu disse, ela foi abençoada no sábado santo. Por isso, quando nós guardamos uma boa reserva de água, quando eu não faço a bênção da água, é porque já é a água abençoada do último sábado santo que a gente celebrou. Então agora a gente vai direto para o rito do derramamento de água. Augusto, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Heitor, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas
do teu coração e deixa a luz do céu entrar.